Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião, coisa nenhuma. Eita! Uma frase ainda mais contundente a respeito desse assunto seria: é uma estupidez acreditar nisso. No quê? Em que Santos Dumont inventou o avião. Na realidade, é uma comunicação, é uma afirmação muito contundente, e esta afirmação ultrapassa os limites da história da aviação, e eu vou fazer uma aplicação dentro da comunicação e oratória, e a gente vai, ao longo desse nosso bate-papo, esclarecer estas afirmações. Tudo bem? Sou o professor Calazans do IPK e, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunicação e oratória. Lembrando que nós temos aqui alguns minutos desse vídeo. Com certeza, alguém já comentou, alguém já criticou ou até mesmo já me ofendeu. Eu já fiz esta colocação em outras ocasiões e o vídeo nem foi assistido por muitas pessoas não assistiram, mas simplesmente pelas afirmações que eu fiz no início, já foi suficiente para as pessoas pararem de assistir ou, sem que ouvisse toda a explanação, a explicação, viesse a comentar, criticar e até mesmo ofender. Este vídeo tem a finalidade de mostrar esta concepção dentro da comunicação e oratória. E se você chegou até aqui, eu até gostaria que você escrevesse no vídeo, aqui nos comentários, eu cheguei até aqui. Por quê? Porque se você chegou até aqui, você é um bom comunicador. E comunicação não é o que você fala. Um bom comunicador é aquele que escuta melhor do que fala. Muitas pessoas procuram o professor Calazans com a finalidade de fazer o curso de oratória, comunicação, o que é salutar. Mas nós sempre questionamos. Você sabe escutar? Você sabe ouvir? Porque se nós não soubermos ouvir e escutar, nós não estamos prontos para nos comunicar. Então, escutatória precede a oratória. Então, nós, antes de falarmos, nós aprendemos a ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas parece que as pessoas perdem esta noção e, ao longo do tempo, elas preferem falar, muitas vezes criticar, comunicar, comentar e, às vezes, até ofender. E a gente vai ver que estas concepções contrariam a comunicação e oratória. Eu comecei aqui o vídeo com um gatilho mental, e a polarização, também conhecido como polêmica. E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta: começar uma palestra, uma aula, qualquer comunicação com uma polêmica, uma polarização, é uma boa saída? Cuidado, que sim, pode ser uma boa saída, mas também, lembra do rapport? Nós comentamos muito sobre o rapport. O rapport é conexão, né? Ligação entre você e o seu interlocutor. Muitas vezes, ao se valer do gatilho da polarização ou da polêmica, você pode ser rejeitado. Eu, uma vez, uma palestra na UAB São Paulo, tinha ali mais ou menos metade de jurista e metade de aeronautas. E eu comecei com essa afirmação e eu perdi ali no início boa parte dos aeronautas, aeroviários, pilotos, porque eles creem contundentemente que Santos Dumont inventou o avião e pronto, acabou. Quanto a isso, não há problema nenhum. Mas, dificilmente, eles estão dispostos a ouvir alguma coisa
Ao contrário. E quando eu iniciei a palestra me valendo dessa frase, muitos fizeram assim, né? E teve um ou outro que até saiu. Né? Então, muito cuidado. Polêmica, polarização é uma boa maneira, é um gatilho mental forte, mas é uma boa maneira de iniciar uma comunicação. Muito cuidado e nós vamos mostrar aqui quais são as consequências. Já podemos falar. Uma delas, uma das consequências é a rejeição logo no início. E você pode reverter a rejeição em aceitação, mas tem que ter muito cuidado, talvez não consiga, e há necessidade de apresentar um raciocínio lógico muito interessante para que você possa reverter. Mas eu acho interessante o gatilho da polêmica ou da polarização, ele impacta, mas tem que ter um bom jogo de cintura para não perder a audiência. E na técnica do debate, lembrando que a gente vai falar um pouquinho, nós temos um curso sobre como realizar debate, são várias aulas, mais de 10 aulas, e ali a gente mostra todos os detalhes de como preparar e participar de um grande debate. E em se tratando de debate, a polêmica, é claro, debate é debater, né? Não são posições colocadas no mesmo sentido. Há confronto. Então, no nosso gatilho mental aqui, que nós iniciamos, da polarização, da polêmica, confronta principalmente a concepção brasileira, no sentido de que Santos Dumont é o pai da aviação. Então, muito cuidado. Vamos lá? Então, rapidamente sobre Santos Dumont. Aqui nós não vamos falar sobre a história da aviação, nem sobre Santos Dumont, mas alguns detalhes, né? Lembrando que dia 23 de outubro de 1906, essa data também é, no Brasil, conhecido como o Dia da Aviação, o Dia dos Aviadores, assim, vai. Então, lá no campo de Bagatelle, na França, sem entrar em detalhes na história, no Aeroclube da França, de Paris, né? Ele ganhou um prêmio com o famoso avião 14 bis por ter decolado com uma aeronave, um avião mais pesado que o ar. Naquela época, outras aeronaves já voavam. Dirigível, balão e assim por diante. E o desafio era decolar com o mais pesado que o ar. Então, ele fez um voo, fez outros também no mesmo ano, mas esse voo marcou, porque ele decolou, né, uma faixa de 60 metros de altura, em torno de 220 metros de distância. Então, ele ganhou o prêmio, que era o desafio. Então, outros aviões, outras aeronaves já voavam, e até mesmo de uma forma lançada, jogada, catapultada e assim por diante. Mas o desafio era, por meios próprios, ser alçado ao ar. E foi esse prêmio que Santos Dumont ganhou. Santos Dumont não ganhou, nesse dia, um prêmio por ter inventado um avião, por ter fabricado um avião. O prêmio era um desafio que, na minha opinião, foi o desafio. O brasileiro é muito ruim de marketing, muito ruim de propaganda, e não tinha nada que ficar divulgando que Santos Dumont inventou o avião. Na minha opinião, Santos Dumont, ele devia ter ganhado, ter ganho aí o prêmio Nobel, né, da ciência, da tecnologia, seja lá o que for, pois era um desafio e ele venceu esse desafio. Tá? Isto é história, tá bom? Não é o que o professor Calazans acha. Por outro lado, vamos ver um outro personagem, Otto Lilienthal, um alemão com cidadania prússia. Interessante que ele teve uma boa atuação na atividade aérea entre os anos de 1892 e 1896. Ele teve ali alguns destaques, claro que a carreira dele na aviação não foi só nessa fase, né? Mas ele já voava com planadores. Inclusive, foi a primeira pessoa a ser registrada em fotografia em voo.
Então, nós temos aqui, ele fez alguns feitos interessantes, bem interessantes, que houve situações que ele conseguiu alçar voo acima do local que ele havia decolado. Só esclarecer que não se trata de um avião, é uma aeronave, era um planador que voava, voou até mesmo antes de Santos Dumont, mas não decolou. Tá? Ele, como os voos planadores, eles eram lançados de uma rampa e assim por diante. Então, mas, lembrando que Santos Dumont, em 1906, depois dele, venceu o desafio da época, que era decolar por meios próprios. Otto não fez isso. Ele voou, mas não alcançou a decolagem por meios próprios, que foi o grande desafio, vitória de Santos Dumont. Tá? Mas tem uma coisa muito interessante que a gente precisava falar, que Otto Lilienthal, em 1889, ele faz uma comparação, bem antes de Santos Dumont, ele faz uma comparação entre as aeronaves, os aviões, né, e as aves. E, nesse ponto, a gente vê que ele teve uma excelente contribuição para a aviação, pois hoje a base da aviação, da engenharia aeronáutica, aerodinâmica, é o aerofólio. Tá? Isso foi bem desenvolvido por ele. A formação da fuselagem é a formação do aerofólio, da asa e todas as superfícies. E ele fez esta observação, fez um desenvolvimento neste sentido. Né? E conversei com um engenheiro aeronáutico que é também piloto, e esse engenheiro é mestrado e doutorado. Segundo ele, as contribuições técnicas por Otto foram, em termos de aerodinâmica, muito mais vantajosas do que o próprio Santos Dumont. Essa é a posição dele. Então, ele fala o seguinte, ele desenvolve a sua aeronave, a gente vai ver depois os Monts Wright, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, usava a tecnologia desenvolvida por Otto Lilienthal. Então, ele acredita que quanto mais próximo um avião, uma aeronave for de uma ave, um pássaro, seja o que for, melhores seriam as condições de voo. Tá? E aqui a gente vê isso aqui. Ó. Então, uma aeronave vindo para pouso, ela vem para pouso, ela, aciona o trem de pouso, muda o ângulo de ataque, faz o arredondamento direitinho aqui. Essa observação de Otto Lilienthal, ela é simplesmente excelente. Então, quando uma aeronave vem para pouso, ela vem para pouso, faz o seu arredondamento, que é colocar a aeronave na posição de pouso. E a gente vê no pássaro aqui que o pássaro faz toda uma movimentação com as asas, e isso foi, ao longo dos anos, transformado através da tecnologia de dispositivos como flaps, slots, slats e assim por diante. Então, esta concepção apresentada por ele, utilizada por muitos engenheiros aeronáuticos depois, facilitou com que a aviação se desenvolvesse. Então, vamos lá? Muitos especialistas acreditam que a contribuição de Otto Lilienthal as contribuições foram excelentes, primordiais, essenciais para o desenvolvimento da aviação. O 14 bis, aerodinamicamente falando, não apresenta tantas vantagens assim. Então, vamos lá? As vantagens, aerodinamicamente falando, da tecnologia desenvolvidas, experimentos desenvolvidos por Otto Lilienthal foram superiores. Eu não quero desprezar Santos Dumont, nem valorizar muito mais Otto Lilienthal em detrimento de Santos Dumont. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, que a aviação não começou em 1906, nem vou falar de aviação, né? Eu gosto de falar mais do termo
utilizar o termo atividade aérea, que a gente utiliza mais ali, a gente envolve mais outros elementos, como balão, dirigível. Então, toda a aviação, toda a atividade aérea que precedeu Santos Dumont tiveram, sim, tudo isso teve uma grande contribuição para o Santos Dumont. Agora, falar que Santos Dumont inventou o avião como se ninguém tivesse visto nada ainda voar. Aí, de um dia para o outro, olho para o céu e vi ali uma aeronave 14 bis. Olha, que aquilo, que aquilo. Não. Considerar que Santos Dumont teve uma contribuição relevante para a aviação é a minha opinião. Só não dá para entender que ele é o pai da aviação como se antes dele não houvesse nada. Isso seria ilegal e não estaríamos sendo honestos com a aviação, desconsiderando o próprio Otto Lilienthal, que fez muitos voos, muitas horas de voo, e aí, infelizmente, acabou em 1896 se acidentando aí em um acidente aéreo em seus testes. Tá? E eu poderia comparar Isaac Newton com Albert Einstein. Quem inventou a ciência? Quem inventou a física? Eu não poderia dizer que foi o Einstein que inventou a física. Há quem acredite que ele teve uma contribuição muito importante com a teoria da lei da relatividade, e tudo bem. Mas nós não poderíamos desprezar o trabalho de Isaac Newton. Então, quando nós falamos que a aviação, o pai da aviação é Santos Dumont, que Santos Dumont inventou o avião, isto, historicamente falando, não é verdade. Ele inventou a decolagem, inventou o voo e, repito, para mim, ele teve uma participação importantíssima dentro da aviação. Mas, assim como Einstein não inventou a ciência, não inventou a física, tá? Ele teve um papel importante junto com outros cientistas, tais como Isaac Newton. Então, nós não podemos desvalorizar. Santos Dumont está dentro de um contexto. Isso que é importante. E aí você poderia perguntar, e os irmãos Wright? Você não caiu nessa pegadinha, não, né? Então, vamos lá? Aqui é um desvio para quem é... Agora eu vou falar aqui para quem é especialista em comunicação, para quem é político, participa de debates, juristas, seja lá advogado, promotor, juiz. Aqui há uma falácia para desviar a atenção. Existe uma dicotomia no sentido de polarizar. Quem inventou o avião? E existe uma discussão que é mentira. Existe uma discussão inexistente. Foram os irmãos Wright ou foram os Santos Dumont? Os irmãos Wright, dois irmãos que em 1903, segundo registros, e aí é polêmica, 1903, 3 anos antes de Santos Dumont, eles já estavam voando com outro avião e assim por diante. Não existe essa dicotomia. E quando isso é apresentado, isso é um perigo para os profissionais da comunicação, para os juristas. Então, muito cuidado, isso é desvio de foco, é uma falácia, e o bom comunicador não cai nessa falácia, essa dicotomia, esse confronto, esse conflito entre quem inventou. E quando nós vemos, principalmente brasileiros, discutindo, debatendo, nenhum dos dois inventou o avião. Nenhum dos dois. Grupo, os irmãos Wright, muito menos Santos Dumont. Os dois, né, os irmãos Wright, nós percebemos na história da aviação que eles também tiveram um excelente papel dentro da história da aviação. Inegável. Agora, falar que eles inventaram o avião, que foi o Santos Dumont, essa discussão não existe. E um bom comunicador não cai nessa falácia, nessa pegadinha. Isso é um absurdo nós falarmos sobre isso. Essa dicotomia é para desviar a pessoa da verdade. Quando há uma discussão política ou se tratando de processos judiciais, principalmente na esfera penal, é muito comum um comunicador, às vezes um debatedor, pegar um determinado assunto e fazer um desvio. Então, o assunto está sendo discutido nessa esfera, há um desvio,
e as pessoas menos preparadas entram nesse desvio e vai embora para esse desvio. Então, quando nós falamos, apresentamos esse confronto entre irmãos Wright e Santos Dumont, há um desvio na comunicação. Esta não quem assim procede não está sendo honesto com a história da aviação e não podemos desprezar Santos Dumont, muito menos desvalorizar os irmãos Wright, Otto Lilienthal e muitos outros que eu poderia citar. Olha que eu não estou citando outros personagens que foram essenciais dentro da história da aviação. O nosso assunto aqui não é história da aviação. O nosso assunto aqui é comunicação e oratória, persuasão, comunicação e assim por diante. Então, vamos lá? Eu vou fazer uma pausa aqui e enfatizar novamente. Utilizar esse confronto, inventar esse confronto entre irmãos Wright e Santos Dumont é uma falácia, é uma pegadinha que o bom comunicador não entra nessa situação. Esse ponto é importante salientar, pois muitos políticos, juristas e outros debatedores e outros comunicadores, em se tratando de debates, discussões, apresentam um fato novo, um assunto que não tem nada a ver com o que está sendo debatido e há um desvio e o profissional, a pessoa, o comunicador menos preparado se deixa levar por essa pegadinha. Então, nós comunicadores não podemos usar esses tipos de falácias para manipular, coagir alguém e muito menos nós podemos ser vítimas dessa situação. Então, esse ponto aqui que para mim é muito importante. Os irmãos Wright tiveram sim um papel muito importante. Os aviões desenvolvidos por eles utilizavam técnica de aerodinâmica desenvolvida por Otto Lilienthal. Tá ok? Então, está todo mundo dentro desse contexto da aviação. Quando você ouvir alguém levantando a polêmica, polarização, o dilema entre Santos Dumont e irmãos Wright, essa pessoa ela não é bem preparada para fins de comunicação. Este debate não existe. Entender não é necessariamente aceitar. Você pode até, depois desse nosso bate-papo aqui, entender que Santos Dumont inventou o avião. Isso aí é assunto seu. Tá? Mas quando eu fiz a polêmica no início desse nosso bate-papo e a pessoa já desvia, já desliga o vídeo, não quer mais ouvir, ou critica, em se tratando de comunicação direcionada a político e jurista, a gente tem que entender que a gente precisa, nós precisamos escutar, entender o ponto de vista da outra pessoa. Se alguém falar que os irmãos Wright inventaram avião e ponto acabou, eu posso até não aceitar, mas eu procuro entender. Entender não é necessariamente aceitar. Eu preciso ver o ponto de vista da outra pessoa para eu debater. Então, se eu preciso debater um determinado assunto, eu preciso, no mínimo, entender o ponto de vista da outra pessoa. E esse é o ponto crucial. Em se tratando de comunicação, as pessoas dificilmente querem ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Elas querem se valer do seu ponto de vista e o ponto de vista dela é o suficiente para que ela possa apresentar a sua ideia sem ouvir as outras pessoas. Vamos lá? Em se tratando de comunicação, então nós estamos hoje num mundo bem avançado em termos de mídia, redes sociais, às vezes uma posição é colocada por uma determinada pessoa e ela muitas vezes aceita, muitas pessoas vão ali fazer críticas ou debatidas sem uma apreciação. Então, vamos lá? Irmãos Wright ou Santos Dumont? Esse debate não existe. Tá? Quem inventou o avião não pode ser atribuído a nenhum nem outro. Não existe. Mas, ainda que você queira
atribuir a alguém, há necessidade de uma pesquisa, há necessidade de uma avaliação mais profunda para que se conheça a história. Uma vez eu estava... alguém apresentou esse fato para mim e eu falei para ele quantos livros sobre história da aviação ele havia lido. E ele falou para mim que nunca tinha lido um livro sobre a história da aviação. Então, eu falei para ele, você não tem conhecimento, você tem informação. Qual a diferença entre conhecimento e informação? Informação é aquilo que passa para mim e eu passo para frente. Então, passaram para mim que Santos Dumont inventaram o avião. Conhecimento é fruto de pesquisa, de estudo. Então, se eu tenho uma informação e eu não pesquisei e eu não estudei, ela é apenas uma informação. Então, muito cuidado. E aqui eu faço a seguinte pergunta. Se você acha que foram os irmãos Wright ou Santos Dumont, a pergunta que eu faço é, você tem conhecimento ou informação? Você pesquisou, leu livros, ou você está passando uma informação que você recebeu? Especialistas em comunicação não podem se basear em informação, e sim conhecimento. Ontem, por acaso, estava vendo um debate na mídia e um dos debatedores fez uma afirmação. O debatedor oposto falou, prova para mim o que você está afirmando. E ele não conseguiu provar, nem por meio de pesquisas, estatísticas, e o debatedor exigia e ele em nenhum momento apresentou. Então, vamos lá. Se eu não posso fundamentar aquilo que eu estou afirmando em termos de estatísticas, conhecimento, pesquisa, eu não tenho conhecimento sobre o caso, eu tenho informação. Nós temos em nossos cursos de comunicação e oratória, nós temos um módulo que é de debate, e temos também até um curso de debate, e um dos módulos é o debate, onde nós colocamos debatedores frente a frente. Um dos maiores problemas é exatamente isso. A pessoa afirma achando que tem conhecimento. Se você não souber fundamentar o que você está falando, você não tem conhecimento, você tem informação. Então, o ponto é fundamentar. Então, Santos Dumont inventou o avião? Não. Ele é renomado internacionalmente por ter ganhado um prêmio excelente. Qual foi o prêmio? Por ter decolado, voado com mais pesado que o ar por meios próprios. Esse é o grande efeito dele, tá? Então, quanto ao gatilhos, vamos voltar no gatilhos. Chamar a atenção. Lembrando que aqui nós começamos com um gatilho polêmico voltado também para a polarização. É vantagem começar uma comunicação e palestra, aula, ou até mesmo debate, chamando a atenção? Muito cuidado com a polarização. Né? Santos Dumont não inventou o avião. Santos Dumont, o homem mais importante da aviação. Olha só que coisa interessante. E eu acredito que Santos Dumont teve, sim, um desfecho importante dentro da aviação. Mas se eu começasse com esta segunda frase, ela teria mais aceitação. Essa aqui, tá, traz polêmica, traz debate, pode trazer engajamento, mas pode trazer também rejeição ou até mesmo cancelamento. Essa aqui é uma frase, né, que está dentro do que eu estou apresentando, ela tem até um contexto mais interessante, apresenta, né, uma ideia mais interessante. Então, fica aí para quem a gente trabalha muito, temos também um curso de gatilhos mentais, ou no nosso curso de copyright, a gente tem um módulo sobre gatilhos mentais, onde nós trabalhamos ali com polêmica. E nas nossas práticas, nós fazemos essa discussão sobre qual gatilho utilizar, como utilizar, e aí qual melhor, qual pior, fica muito a critério de você. O que nós precisamos avaliar são as consequências. Você, quando apresenta um gatilho impactante, polêmico, você tem que estar preparado para reverter uma possível rejeição e
apresentar fundamentação que justifique, que explique aquilo. Então, eu não sou contra usar gatilhos polêmicos. Contudo, repito, se não souber fundamentar, não utilize. Por favor, não utilize, que nós aí vamos cair em descrédito. É uma estupidez acreditar nisso. E eu usei essa expressão no início com a finalidade de trabalhar dentro do nosso curso de comunicação e oratória. Essa afirmação é outra afirmação muito polêmica, mas muito cuidado, porque alguém pode se ofender, ela pode ser considerada ofensiva. É muito provável que muitas pessoas já desligaram o meu vídeo, já saíram do meu vídeo ao ouvir isso. A pessoa se sentiu estúpida ou se sentiu ofendida. Então, vamos lá? Polêmica, ela pode causar rejeição e eu acredito que muitas pessoas não passaram dessa frase quando eu apresentei ali no início. A estupidez acreditar nisso. Claro que eu não tive a menor intenção de chamar ninguém de estúpido. A intenção é provar que esta afirmação ela pode sim provocar uma rejeição e algumas críticas ao meu comentário. A finalidade de usar, eu não acho ninguém estúpido, tá? Quem acredita nisso é que é apenas uma, vou dizer assim, uma oficina, tá? É uma maneira de eu provar que esse modo de se comunicar não é a melhor maneira, tá bom? O avião dos irmãos Wright não decolava, enquanto o avião de Santos Dumont não voava, apenas dava pulinho. Essa frase eu ouvi de um jornalista e ela é interessante, porque os irmãos Wright tinham um avião, mas ele não decolava, não saía do chão por meios próprios, ele era lançado numa catapulta. Ele voava, mas não decolava. Compensação, o avião de Santos Dumont, segundo alguns críticos, também não voava. Tanto é que no confronto que estiveram, antes irmãos Wright e Santos Dumont, os irmãos Wright bateram o recorde em termos de distância a ser voada. Então, eles acreditavam que o Santos Dumont decolava e pousava, ou seja, dava pulinho. Não quero e não vou entrar nessa discussão, tá? Mas aqui a gente volta que existe aqui uma polêmica entre os dois, quando, na realidade, eu considero que essa polêmica é inexistente. E a gente tem que ter muito cuidado para fazer comparações, porque algumas pessoas, firmadas em suas posições, podem se sentir ofendidas. E eu já usei essa frase em algumas apresentações e os defensores de Santos Dumont se sentiram ofendidos, sim. E a gente não tem a intenção de ofender. Então, vamos lá? Nós estamos hoje vivendo um mundo politicamente correto e, dependendo do que eu falar, podemos até mesmo responder por assédio moral, injúria, difamação, calúnia e assim por diante. Então, muito cuidado, porque essa frase ou a frase que você utilizar em se tratando de comunicação oratória pode levar a uma responsabilidade jurídica penal ou até mesmo civil. Então, vamos lá? Eu estou usando esse caso para trazer uma lição dentro da comunicação e oratória. Não tenho finalidade de ofender ninguém. Mas eu confesso que já vi gente usar frases semelhantes a essa, nessa situação, ou outras situações semelhantes. Santos Dumont não inventou o avião. Síndrome do cachorro vira-lata. Uma vez eu vi um debatedor usar isso, que ele falou que quem não valoriza Santos Dumont se vale da síndrome do cachorro vira-lata, não valoriza o brasileiro, que o brasileiro ele é sempre vítima, e o brasileiro... quando a pessoa usa esse argumento, ele está se desviando. Nós, profissionais da comunicação, não entramos nessa falácia. Espera um pouquinho. Eu estou falando que Santos Dumont não inventou o avião porque ele não inventou o avião. Ele teve uma participação importante, talvez a mais importante, mas
quando eu defendo, tá? Quando eu defendo que Santos Dumont não inventou avião, eu não estou não estou desvalorizando um brasileiro. É minha opinião, através de estudo, e cheguei a essa conclusão. Então, quando a pessoa, o debatedor, eu já vi debates e a pessoa usou essa síndrome. Aqueles que defendem que os irmãos Wright inventaram o avião, uma que não existe essa polêmica, já se desviou, mas ele caminhou nessa direção. Sofre da síndrome do cachorro vira-lata, aquele brasileiro que não faz nada, que não desviou da realidade, e aí sim ele passou a ofender. E aí, na pirâmide do debate, no nosso curso de debate, a gente vê que é a pirâmide. E tem vários tipos de debates e vários tipos de debatedores. O pior tipo de debatedor é aquele que ofende a pessoa. Então, você pode muito bem não gostar da pessoa, não gostar da pessoa, não gostar da conclusão, do raciocínio lógico, mas nós não podemos passar para o lado pessoal. Muito cuidado. O pior tipo de debatedor, ele ofende as pessoas. Isso só poderia vir de você, uma pessoa despreparada, uma pessoa burra. Então, quando há o desvio, né, do debate, o pior tipo de debatedor, quando um debatedor ele se posiciona dessa maneira, ele já perdeu o debate. Então, um bom debate, ele não debate, um bom debatedor não debate, ele debate ideias, não debate pessoas, né? Eu vi um debate essa semana na mídia, é um caso jurídico, no caso era até um advogado que estava dando uma entrevista sobre um processo que ele estava defendendo uma determinada instituição, que foi, segundo ele, ofendida por um personagem. E ele começou a ofender, não que esse senhor, ele já foi casado tantas vezes, ele foi processado administrativamente. Olha, e nós ficamos assim preocupados, porque o assunto a ser debatido não tinha nada a ver com o número de casamentos da pessoa, nada a ver. Ele começou a desviar por completo tudo aquilo que estava sendo falado, desviar por completo. Então, ele é um mau debatedor. Espera aí, o assunto a ser debatido é este. É quem decolou primeiro, é quem inventou o avião, é quem voou de forma uma forma lançada. Cuidado, o que é que está sendo debatido? Para nós não desviarmos do assunto e, principalmente, debater pessoas. Então, quando eu falei que é uma estupidez não acreditar nisso, eu caminhei nesse sentido, foi de propósito para chegar a esse nosso desfecho aqui. Santos Dumont não inventou avião, inventou a decolagem, inventou o voo, né? Então, ninguém havia decolado por meios próprios, até, pelo menos, não houve nenhum registro nesse sentido antes disso. Santos Dumont não inventou o avião, mas teve a contribuição mais significativa para a aviação. Para mim, merecia ganhar o prêmio Nobel, ok? E assim nós terminamos o nosso bate-papo. E se Santos Dumont inventou o avião ou não, esse é problema seu, tá? Mas, independente daquilo que você for afirmar, por favor, fundamente com conhecimento técnico para que não seja uma informação. Aquilo que nós, profissionais da comunicação, precisamos falar tem que ser fruto de conhecimento e não fruto de informação. Isso faz toda a diferença. Agora, se você chegou até aqui, é o ponto alto. Se você teve paciência para chegar aqui diante da maneira ofensiva e proposital que nós começamos o nosso bate-papo, eu ofereço gratuitamente um curso de princípios e fundamentos de comunicação e oratória, que é um curso totalmente gravado em videoaulas. Então, se você tiver interesse, se você chegou até aqui, eu posso acreditar que você é sim um bom comunicador e merece aperfeiçoar os seus conhecimentos através do curso que eu vou oferecer, ok? É só também digitar aqui nos comentários
eu quero. Então, você fez 2 comentários nesse vídeo. Eu cheguei até aqui, né? Uma pessoa que tem deficiência em comunicação parou lá em cima, não ouviu o que eu tinha para falar. Então, lá em cima você já falou, eu cheguei até aqui. E agora, se você prosseguiu ainda mais, e quer o curso de comunicação oratória, é só você falar, eu quero, e depois fazer contato. Você pode até fazer parte do grupo do Zap do professor Calazans, através do QR Code, ou também, vou deixar o link aqui, e você pode também solicitar, e eu vou disponibilizar os links das aulas, são 20 aulas só do Princípios e Fundamentos, para que você participe aí do nosso curso. Conheça o nosso site para conhecer melhor ainda os nossos cursos. E também o nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as próximas notificações, tá bom? Lembrando também, você pode fazer os 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.